estado fundamental do átomo de hidrogênio, e o primeiro estado excitado está a uma energia que é 10,2 eletronvolts acima do primeiro. Então eu estou tomando como nula a energia do estado fundamental. Entretanto, o primeiro nível excitado é, na verdade, degenerado. Essa palavra, que para muitos pode ser ainda não ser muito familiar para alguns, ela quer dizer simplesmente que nós temos um valor de energia associado a mais de um estado fisicamente diferente. E ele está associado a 4 estados independentes. Então, esse primeiro nível de energia excitado representa 4 estados distintos. Tá certo? Então, a multiplicidade desse nível de energia é 4. Podemos, portanto, a ele associar uma entropia de S igual a K log de 4. Essa é a multiplicidade. Pergunta: a que temperaturas o potencial de Helmholtz do átomo de hidrogênio em seu primeiro nível excitado é positiva e a que temperaturas ela é negativa? E aí? Então trata-se de eu escrever a energia livre de Helmholtz para o primeiro nível excitado, para o primeiro estado, para o primeiro nível de energia excitado, não é isso? Como é que eu escrevo a energia de Helmholtz? Isso. U menos TS. Isso aqui é a definição da energia de Helmholtz. Para o primeiro nível excitado, isso aqui é 10,2 eletronvolts menos T vezes a entropia, K log de 4. Cuidado, isso aqui, esse 10,2 está em eletronvolts, né? Então, a gente vê direto aí que se a temperatura T for muito pequena, a energia de Helmholtz vai resultar positiva, tá certo? Quando T aumenta, vai chegar a um valor de T que faz com que esses dois números sejam iguais. Então, a energia livre de Helmholtz para um valor de temperatura, que é fácil descobrir qual é, vai dar 0. E para valores de temperatura maior do que esse, F vai dar negativo. Então, existe um valor de T que separa a região onde F é positivo da região onde F é negativo. E esse valor é simples, é determinado assim. T vai ser 10,2 sobre K log de 4. Cuidado com a unidade na qual você vai exprimir o valor da constante de Boltzmann aqui. Para T, vamos chamar isso aqui de T, sei lá, T0. Para T menor que T0, você tem F positivo, e para T maior que T0, você tem F negativo. Tá certo? O F do estado excitado. Qual é a energia de Helmholtz do estado fundamental? Só tem um. Então a entropia dele é 0. Então a entropia dele é 0. Então é o 10,2. Não. Não, é 0. É 0, porque a energia dele eu estou tomando como 0, né? A energia desse estado aqui, ó, a energia de Helmholtz desse estado é 0. Isso quer dizer que se a temperatura for menor do que T0, como a energia de Helmholtz do estado excitado é positiva, o sistema vai preferir ficar no estado fundamental. Por quê? Porque ele vai, o estado de estacionário, o estado de equilíbrio, é o estado de mais baixa energia de Helmholtz. Legal? Se a temperatura aumentar e ela ultrapassar o valor T0, então o estado de menor entropia passa, menor energia de Helmholtz passa a ser o estado excitado. Portanto, esse é que vai ser o estado de equilíbrio, ou o nível de equilíbrio. Tá, então, o nível de equilíbrio de um sistema atômico, ele muda em função da temperatura, por causa da energia de Helmholtz. Então, para descobrir qual é o estado de equilíbrio de um sistema atômico, eu vou olhar não para a sua energia pura, mas para a energia de Helmholtz, porque é ela que vai incorporar o efeito da temperatura. Pensando de outra forma, agora meio microscopicamente, com a temperatura muito baixa, a energia associada à excitação eletrônica é pequena, então a energia, o estado estacionário, o estado é aquele onde a energia total é mínima. Mas à medida que a temperatura vai aumentando,
você começa a ter a possibilidade de fazer transições do estado fundamental para um estado excitado, provocado pela temperatura. E se a temperatura for grande o suficiente, a probabilidade de transição para o estado excitado passa a ser grande o suficiente para que a imensa maioria dos átomos de hidrogênio estejam no estado excitado. Quando for T0, você tem uma ambiguidade, quer dizer, você pode estar tanto num quanto no outro. Os dois têm a mesma energia de Helmholtz, então você pode estar num ou no outro. Se você faz a conta aqui, você descobre que essa temperatura T0, cuidado, repito, com a constante, o valor da constante K que você vai botar aqui, né? Que o valor desse T0 é 8,5 vezes 10 a 4 Kelvin, 85 mil Kelvin, que é da ordem de 10 vezes maior do que a temperatura da superfície do Sol. Isso quer dizer que na superfície do Sol a temperatura ainda é baixa o suficiente para que os átomos de hidrogênio estejam preferencialmente no seu estado fundamental. Mais uma coisa que eu estou falando aqui, eu estou usando argumentos termodinâmicos para um sistema que não é termodinâmico. Lembra que termodinâmica, eu estou envolvendo sistemas com muitas partículas, não é isso? Aqui eu tenho um átomo só, então eu estou fazendo uma afirmação probabilística aqui, e não uma afirmação determinística. Quando eu tenho um sistema termodinâmico, um número muito grande de elementos, então eu posso dizer que o seu estado de equilíbrio é aquele que torna F mínimo, na situação em que a temperatura está sendo fixada. No caso de um sistema microscópico como esse, o máximo que eu posso dizer é que ele tem uma maior probabilidade de estar num estado ou no outro. Isso não é mais determinístico, né? Lembre que eu só consegui construir a termodinâmica como uma teoria determinística porque as flutuações, os deltas, delta U sobre U, ficaram menores do que a precisão possível de medidas. Então é como se todo mundo tivesse num estado só, né? Então essas afirmações são probabilísticas. Bacana? Aliás, isso está dito, eu até tinha esquecido que eu tinha escrito isso aqui, né? Então, quando F para o nível é negativa, o átomo irá espontaneamente do nível fundamental para esse nível, já que F igual a zero no nível fundamental e F tende sempre a decrescer. Isso está escrito no texto. No entanto, para um sistema tão pequeno, essa conclusão é apenas uma afirmação probabilística. Flutuações aleatórias serão muito significativas, né? Isso é importante a gente ter em mente.